Na holding, é recomendado que o contrato seja por prazo indeterminado, determinado ou independe? Fruto de muito trabalho, muitas situações controversas, chegou para a gente uma situação curiosa, tá? Em que um filho de um magistrado teria apresentado para um colega nosso uma jurisprudência em que dizia que, como a sociedade, como a holding, não era por prazo indeterminado, o juiz poderia, a requerimento do sócio, que agora é o filho, liquidar essas cotas. Eu falei, mas como é que pode isso? Você tem usufruto? Não pode, isso é absurdo, né? Mas o cara veio com a jurisprudência dizendo que podia, e que a liquidação dissolveria o usufruto. Eu fiquei com aquilo com a pulga atrás da orelha. Aí a gente foi estudar o caso, aí eu falei, deixa eu olhar melhor essa jurisprudência. Quando a gente foi olhar melhor a jurisprudência, que eu comparei, o sujeito lá, o safado, tinha emprenhado a jurisprudência e alterado a jurisprudência, que não era nada disso. A jurisprudência dizia que não podia, porque tinha usufruto. Então, estava de acordo com o que a gente pensava. Mas o que a gente conversou internamente no curso? Olha, veja só, quem fez essa safadeza foi o filho de um magistrado. Cara, esse cara amanhã vai estar dentro do Poder Judiciário. Talvez não como juiz, mas vai pelo quinto, sei lá, entendeu? E esse cara amanhã vai ser desembargador. E essa jurisprudência que hoje ele emprenhou, amanhã ele vai ter a caneta na mão para poder criar. Então vamos fazer o seguinte, como o nosso trabalho aqui é dar 110% de proteção para o nosso cliente, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar o requisito para isso. Aí nós passamos a adotar o seguinte, a hold deve ter prazo determinado. Porque quando ela tem prazo determinado, o sócio não pode requerer sem justa causa a dissolução parcial dessa sociedade. Não pode. Com usufruto, sem usufruto, ele não pode. Não é um direito potestativo do sócio fazer quando a sociedade é por prazo indeterminado. Ele não pode fazer isso. Então, passamos a adotar com prazo determinado. Aí, na hora que a gente construiu isso, vieram os nossos colegas contadores e eles falaram assim, Márcio, não pode. Não pode. Por quê? Porque você trouxe um patrimônio para dentro da empresa pelo valor histórico. E aí, se você vai dizer que essa sociedade é por prazo determinado, você necessariamente tem que fazer uma avaliação valor justo e isso vai encarecer a doação, porque esse é o princípio da contabilidade. Se ela tem prazo determinado, você tem que antecipar essa avaliação para o valor justo. Não, calma. Primeiro veio uma construção principiológica sobre isso, né? Principiológica. Por quê? Porque no direito de empresa vige o princípio da preservação. Aliás, no direito societário, não só na sociedade empresária, mas no direito societário vige o princípio da preservação da atividade societária, o princípio da preservação da sociedade. Então, mesmo a empresa, por exemplo, mesmo quando ela tem prazo determinado, a chegada do prazo, ela não liquida a sociedade. Inclusive, a lei diz isso. A lei diz que quando a sociedade só se liquida quando ela é por prazo determinado, se os sócios tiverem iniciado o processo de liquidação. Se não tiverem, ela continua por prazo indeterminado. Por quê? Porque isso é o colorado do princípio da preservação da atividade empresária, né? Então, não é o prazo determinado que vai implicar uma presunção de que a empresa vai acabar. Não vai acabar. Pelo fato de ter prazo determinado. Hoje, isso caiu por terra. Por quê? Porque hoje a gente já utiliza o sistema de avaliação a valor justo como mecanismo para construir uma solução para o ITBI. Então, nesse sistema mais avançado que a gente está desenvolvendo no curso, então isso caiu por terra. E você pode, sim, colocar lá por prazo determinado, é mais seguro para os seus clientes. Mas também tem uma outra sugestão dada dentro do nosso curso pelos alunos, eu não lembro agora qual foi o aluno, que trouxe uma ideia sensacional, que ele falou assim, não, começa a empresa com prazo indeterminado, enquanto é dos pais. Quando fizer a transferência, já vai ter quitado o imposto de doação, aí sim, nesse ato você altera para prazo determinado. Pô, caraca, isso é o cúmulo da inteligência, isso é o lápis para escrever no espaço ao invés da caneta, entendeu? Foi sensacional essa ideia. Por quê? Aí você pode só depois fazer, nessa alteração que você vai fazer o planejamento sucessório,
colocar que a holding vai vigir por prazo determinado, para que nenhum sócio banque o malandro, né, seja com enxerto de jurisprudência, ou porque ele chegou lá com a caneta para formar jurisprudência e queira liquidar essa sociedade.